Enfim, aleluia, graças a Deus, chegou a hora, vamos ter 500 milhas de Indianápolis, que maravilha! De 26 de maio de 2019, quando foi a última edição, até 23 de agosto de 2020, neste domingo, quando acontece a prova, vão ter se passado 455 intermináveis dias. E é exatamente esse o nosso assunto, a perspectiva para a corrida. E veja bem, esteja preparado. Talvez não seja uma prova com tanta ação quanto em outros anos, mas uma corrida um pouco mais amarrada, cerebral, tática, em que detalhes, minúcias, são mais fundamentais do que nunca para que o vencedor estampe seu rosto no troféu Borg Warner. A questão é, não vai ser fácil ultrapassar em Indianápolis nessas 500 milhas, como não foi em 2018 e 2019, quando o atual kit aerodinâmico universal já era usado, kit que tornou os carros mais instáveis e a aproximação mais difícil com os carros que vão à frente, diferente do que acontecia de 2012 a 2017 nas versões anteriores do kit para esse mesmo chassi, em que era fácil até demais para os padrões históricos de Indianápolis e da Indy de ultrapassar quem ia à frente. Essa situação se agrava pelo Aeroscreen. O site americano Racer traz matéria essa semana em que Bryan Herta, ex-piloto, pai de Colton Herta e um dos donos do carro Pole Position com Marco Andretti, fala que o Aeroscreen bloqueia a parte do ar que ia para a asa traseira, o que tirou um pouco de pressão aerodinâmica dos carros e os tornou ainda um pouco mais difíceis de pilotar. Bryan Herta disse que geralmente na Indy 500 você tenta ficar numa boa posição de pista nas últimas 50 voltas, para atacar sem medo de ser feliz nas últimas 20. Agora, a todo momento será importante ter uma boa posição, pois se você perder muitas colocações na classificação, mesmo no começo da prova, pode ser incapaz de ultrapassar na pista os carros da frente para recuperar aquelas posições perdidas. Esse discurso do Bryan Herta já havia sido falado por pilotos como Tony Kanaan e Takuma Sato. Um contraponto interessante. O maior problema é você ter um grande pelotão de carros à frente, mas se for 1 até 2 carros próximos, o problema de aproximar do carro da frente e buscar a ultrapassagem diminui. Outro fator importante é o calor, que tende a ser maior em agosto, no auge do verão do hemisfério norte, do que na data tradicional da prova, em maio, quando a estação ainda nem começou oficialmente. Mas a previsão é de uma prova em faixa de temperatura similar à do ano passado, por exemplo, na casa de 27 graus. Quanto mais calor, menor a aderência. Então uma prova calorenta é ruim para os pilotos, por isso e pelo desafio de lidar com o calor dentro do cockpit com o Aeroscreen, o que foi um problema nas primeiras provas da Indy nesse ano. Mas as dificuldades podem gerar outros desafios, especialmente diante da formatação do grid de largada que nós teremos. Se é difícil ultrapassar, vamos ver com mais frequência pilotos que sentem ter um bom carro partindo para cima sem esperar muita coisa para ganhar posições. E aí tem muita gente boa largando lá de trás. Will Power sai em 22º, Tony Kanaan em 23º, o atual campeão Simon Pagenaud em 25º, Fernando Alonso em 26º e Hélio Castro Neves em 28º. São pilotos que não estão acostumados a andar no fundo e não têm nenhum outro objetivo numa prova como essa senão a vitória. Vai ser interessante ver como eles vão lidar com a dificuldade de largar atrás, somada ao desafio de ultrapassar. Ainda que nos treinos somente 2 incidentes tenham acontecido, e justo com os 2 melhores pilotos tecnicamente do grid, Alonso e Scott Dixon. André Dueck, narrador do DAZN, que transmitirá a prova para o Brasil junto com a TV Bandeirantes, disse que Hélio Castro Neves contou a ele que a dificuldade em guiar os carros pode fazer essa ser uma prova com muitas bandeiras amarelas, o que embaralha as estratégias e torna a corrida ainda mais difícil de ser decifrada. Os pitstops podem ser decisivos neste aspecto, o que em tese é uma vantagem para as equipes grandes, mas diante do histórico generoso de problemas nos boxes da Penske nesse ano, talvez não seja bem assim. Mas diante de tudo isso, quem são os favoritos? Tem 2 nomes que me chamam a atenção em especial: Marco Andretti e Scott Dixon. Não é por acaso que esses 2 largam nas 2 primeiras colocações do grid. Os carros deles estiveram até agora rápidos em todas as circunstâncias possíveis, com potência de classificação e de corrida, com e sem vento, com e sem calor, no tráfego, de cara pro vento, enfim. Scott Dixon esteve entre os 5 melhores em todas as sessões até agora. Marco Andretti só não esteve entre os primeiros no último treino, o Carb Day, quando ele ficou lá atrás porque se dedicou a acertar o carro para andar de cara para o vento, como ele vai estar largando na pole, e nessa modalidade ele foi um dos melhores do Carb Day. A posição de largada favorável e o grande desempenho de seus carros em quaisquer circunstâncias são vantagens para Andretti e Dixon.
primeiro tem a favor dele a mística e a tradição da própria família. O segundo tem como vantagem o fato de ele ser Scott Dixon. Mas, gente, saindo um pouco da coisa técnica e indo pro lado místico da coisa, numa edição tão diferente, com tantas coisas inéditas, inusitadas em se tratando de Indianápolis, é como se algo me dissesse que nós vamos ter um vencedor diferente, inusitado, muito possivelmente inédito nesta edição. Entre possíveis vencedores inéditos, seria bastante óbvio destacar Joseph Newgarden, que vem sendo de longe o melhor Penske do mês, e Fernando Alonso, que dispensa apresentações. Mas não despreze a dupla fixa da McLaren, Pato O'Ward e Oliver Askew, o Pato mais rápido no Carb Day e o Askew em quinto. Tem pilotos com escola europeia e carros muito bem acertados. E veja só, um dos mais rápidos e regulares até aqui tem sido Marcus Ericsson, que corre pela Chip Ganassi. O que dizer de Alex Palou, sétimo do grid mais rápido em uma volta na classificação? Ou então do Rinus VeeKay, disparado melhor Chevrolet no Qualify, sempre muito rápido, sobretudo fora do tráfego, e que tem como mentor ninguém menos do que Arie Luyendyk. Ainda tem os companheiros de equipe dele, Ed Carpenter e Conor Daly, os dois naturais do estado de Indiana, patrocinados pelas Forças Armadas Americanas. Carpenter na primeira prova, desde que seu padrasto, Tony George, vendeu a pista para Roger Penske. E será que a mítica entra em campo de alguma outra forma? E se for o ano dos filhos de ex-pilotos e Graham Rahal, com um carro aparentemente confiável, em oitavo no grid, aparecer bem? Essa máxima de pai e filho também pode se aplicar ao Conor Daly, filho de Derek Daly, e ao próprio Colton Herta, que é filho do Brian Herta. Uma tentativa de jogar um pouco de luz sobre a parte técnica, porque em Indianápolis não é só a técnica que conta, é a mística, são as histórias que esse lugar parece que tenta nos contar, as coisas que Indianápolis tenta nos dizer. Isso eu posso dizer com toda certeza, sem nenhum medo de errar, que não há lugar nenhum no mundo que se aproxime de contar histórias fascinantes e que nos deixam embasbacados quanto Indianápolis. Que venham as 500 milhas, chegou a hora, e eu tenho certeza que de um jeito ou de outro nós vamos nos divertir muito. Vamos lá, vamos ficar ligados, grande abraço!